Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Olá, boa noite, Ares, tudo bem, meu irmão? Só um pouquinho aí que eu tô apanhando aqui desse. Opa. Boa noite, Sinara. De novo aqui, ó, fazendo arte. Rapaz, ele tá automático. Quando entra, ele inverte a câmera. Depois eu tinha feito o teste. Boa noite. Boa noite, Ares. Que bom estar Eita, como é que aqui. vocês Boa noite, estão? Tudo em Sinara. paz? Boa Tudo noite em a paz, todos. graças a Deus, tudo em paz, tudo em paz. Hoje seguiremos o nosso estudo. Acredito que conseguiremos finalizar o capítulo 18, né? Isso. Capítulo 18. Boa noite, Henri, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós havíamos lido o item 10 e 11, né, na segunda-feira passada, Exato. e vamos dar sequência hoje a partir desse tópico em que paramos, né, do item 12. Interessante, eu estava dando uma estudada aqui, e muito interessante esse item 12, vai falar especificamente para nós, os espíritas, né? Muitas das coisas que fazemos ou não fazemos. Boa noite, Tatiana, seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aos nossos estudos, né? Já são 19h02 aqui no meu relógio. Comecemos então, levando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo ao Mestre por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui estudando, buscando compreender um pouco mais os seus ensinamentos. Obrigado, Senhor, que cada um de nós, onde quer que estejamos em nossos lares, e também aqueles irmãos que sabemos que neste momento se encontram junto de nós, nos nossos lares, para aprender, para assim também aproveitar este momento, que possamos, Senhor, estar bem receptivos, que possamos compreender os ensinamentos do Cristo. E mais que isso, Senhor, que possamos buscar força, coragem, perseverança para colocá-los em prática em nosso dia a dia. Abençoa-nos, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. E assim seja. Muito bem. Eu estava dando uma olhada agora à tarde, e a respeito desse capítulo que a gente estava, do tópico que a gente estava lendo, né? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Podíamos dizer que, de uma maneira geral, esse tópico aí vai nos falar sobre, de alguma forma, sobre os talentos que recebemos de Deus, né? Em termos de conhecimento, de bens materiais, e que eles devem ser multiplicados em favor do próximo. Interessante, né, que todos os ensinamentos, tudo aquilo que nós estudamos, a gente percebe que realmente tudo nos leva de encontro ao próximo, né? Não há realmente um outro caminho senão essa aproximação, né, com o próximo. Perante Deus também, né, os nossos talentos, o que fazemos, de que maneira utilizamos, né? Perante Deus, a responsabilidade dos nossos atos é diretamente proporcional ao esclarecimento que já somos portadores. Então, aqui vai nos mostrar exatamente isso, que a nossa responsabilidade aumenta à medida em que nós estamos mais esclarecidos, né? À medida que nós sabemos já um pouco mais. Então, a gente até brincava, né, na segunda passada. Então, é melhor que eu não saiba nada, né? Mas sabemos também que essa nossa a nossa inércia, por assim dizer, né? A gente também é responsável, né? Não é porque pode até ser uma opção eu não
buscar o conhecimento, mas isso tudo tem um preço, né? E Exato. por que E também deixar por, para amanhã, né? Sim, não, e também por justiça, meu irmão, porque, por exemplo, se uma pessoa desconhece qualquer que seja a situação, não há como exigir que ela produza como quem conhece, né? Por isso nós temos exato. os médicos especialistas, ou seja, é uma forma, na verdade, de traduzir isso em amor. À medida que a gente recebe o esclarecimento, como você disse, a gente também passa a devolver, porque, Exato, na verdade, muitas das vezes a gente tem recursos e guardamos inertes só para nós, né? exatamente. Vamos ler então esse item 12, meu irmão, o item 12. Perfeito, lê sim. Podemos ler até o final e a gente vai comentando. Ok, perfeito. Então, do capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, o item 12. Essas máximas encontram sua aplicação principalmente no ensino dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Todavia, além de o evangelho que os contém achar-se espalhados somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantas pessoas não o leem? E entre as que o leem, quantas não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todas, tem a particularidade de não ser circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem recebê-lo, já que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode alegar ignorância. Não pode desculpar-se nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, é muito mais culpado, porque tem mais meios de conhecer a verdade. Os médiums que obtêm boas comunicações são ainda mais censuráveis, caso persistam no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se o orgulho não os cegasse, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou as escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las às demais pessoas, confirmando assim estas palavras de Jesus: Vedes um cisco no olho do próximo e não vedes a trave que está no vosso. Tem só um trechinho, irmão, deixa eu terminar. Uhum, sim, sim. Por este outro preceito, se fosseis cegos, não teríeis pecados, Jesus dá a entender que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, como de fato eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito têm recebido, como também muito será dado aos que houverem aproveitado. O primeiro cuidado que todo espírita sincero deve ser o de procurar saber, nos conselhos que os espíritos dão, se não há alguma coisa que lhe diga respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que concede, multiplicará também o número dos escolhidos.
Muito interessante, né? Só voltando um pouquinho aqui no que falávamos na segunda-feira, nós falamos um pouquinho da cegueira que Jesus fala Isso. logo um pouco no início ali, né? E que era, na verdade, trata-se da cegueira da nossa alma, né? Que pode ser voluntária, né, nas pessoas que não querem enxergar a verdade personificada por Jesus. Aqui a gente vai ver, nós já até comentamos, acho que um pouco na segunda passada, a respeito do Evangelho, né? O Evangelho ele está ao alcance de todos, porque assim aqui a gente percebe que é um texto bem direcionado a nós espíritas. Mas a gente pode, como já falamos na segunda passada, a gente pode observar que esses textos todos e os ensinamentos do Cristo, eles estão disponíveis a todas as pessoas, independente de religião, né? Podendo ser aprendizado, podendo o seu aprendizado ser acessível a todos, inclusive por analfabetos, pelo simples ouvir de suas prédicas. Então a gente percebe aqui que assim, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente também, como você bem leu ali a respeito dos espíritas, que muito será cobrado, né, porque a gente realmente recebe, né, e tem recebido bastante. Então é muito importante e sério mesmo, né, da gente refletir que assim nós temos uma doutrina, né, uma religião que nos esclarece de forma muito simples, né? É realmente o Evangelho redivivo do Cristo. Mas é preciso que nós busquemos compreendê-lo e vivenciá-lo, né? Nós temos como texto complementar aqui desse estudo, sugerido até, aquele livro Espírito da Verdade, e eu vou só ler um trechinho aqui de uma mensagem número 54, que ele faz referência a exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 10, que é o começo do capítulo do subtítulo, né, que fizemos a leitura hoje, o final dela. Então, essa mensagem ela começa assim: que buscais? Essa frase, que buscais, é uma indagação, uma pergunta de Jesus, feita, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Aí o texto começa dizendo assim: esta simples indagação do Senhor aos seus discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo diante da boa nova renascente no mundo. Olha que interessante, aquilo que nós falávamos já também, que cada um de nós deve fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Aquilo que eu posso fazer. Se eu tenho condições de ir fazer uma preleção, de fazer um estudo, vamos fazer. Se eu tenho condições de ir lá fazer uma sopa, de auxiliar na sopa, por que não fazer, né? Se eu posso ir auxiliar na evangelização infantil, enfim, tantas frentes de trabalho que a gente tem, né? Eu fui na quarta-feira passada visitar uma instituição e aí, conversando lá com o pessoal, as senhoras estavam lá reunidas, estavam costurando. Existe uma oficina de costura onde elas estavam fazendo roupinhas para distribuir para os mais necessitados. Que legal. Então você vê, e lá não é religião, não se estava, não era um templo religioso. Mas enfim, eu fiquei observando e vendo quantas, como a gente sempre fala, né? Quantas oportunidades temos de fazer o bem. Então, o livro diz assim: ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos da colheita, na colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Lembrando a pergunta, que buscais? A gente está falando sobre essa pergunta. A orientador das assembleias de nossa fé é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem.
Ao servidor da evangelização infantil surge a interrogação do Divino Mestre, qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz. E aí ele segue inúmeras situações e bem no final ele diz assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Olha que interessante. E aí ele fala, analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que respostas forneces à indagação do Senhor? Ou seja, o que nós vamos responder para Deus, para Jesus, sobre essa pergunta de que buscais? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando-nos incessantemente, que buscais? Emmanuel, né? No Psicografia Sempre, do Chico. né? Sempre, Uma sabedoria tremenda. Olha só, você começou esse falando, será que já está disponível para nós, né, para a sociedade com uma maneira geral, os conhecimentos do Cristo? E você me fez fazer uma viagem no tempo. A gente lembra que Martinho Lutero, uma das grandes lutas dele com relação à reforma que se tornou a reforma protestante, era justamente de que todas as pessoas nos seus países pudessem ler o Evangelho nos seus idiomas. Nós temos também Jan Hus, né, que segundo dizem é uma das encarnações de Allan Kardec, também acho que no ano de 1400 e pouco, também foi queimado vivo porque ele também advogava que as pessoas pudessem ler os seus, né, os ensinos do Cristo na sua língua. E eu me lembro também de que, me parece que até 1967, as missas eram todas oradas em latim. E não é do meu tempo, quero aqui frisar, mas dizem que o padre rezava de costa para a plateia, vamos dizer assim, para a população. Então ele também orava dessa postura diferente que nós vemos as missas. Nós, quando vamos, né, a uma celebração católica, o padre olha de frente para o público. Naquele tempo ele rezava em latim e de costa para a população. Então ele olhava para o crucifixo. Isso, na verdade, pouquíssimas pessoas tinham acesso e capacidade de fazer a sua autoevangelização. Porque como é que você vai trabalhar um tema, como é que você vai refletir e ver a aplicabilidade dele na costurinha, se você não entende o ensinamento em si? Então eu achei que você costurou, amigo, desde a ponta do conhecimento até a ação ativa, né? Realmente a ação efetiva, melhor dizendo, que é a nossa contribuição, dentro das nossas pequenas possibilidades, o que nós podemos acrescentar de melhor no mundo, né? Exato. E só lembrando que o texto nos deixa muito claro também, que o nosso conhecimento implica proporcionalmente na responsabilidade pelos nossos atos cometidos, né? Então, vamos dizer assim, é como se imaginássemos, por exemplo, uma pessoa não habilitada, que de repente, por algum motivo, um desespero, pega um veículo e entra na contramão, por exemplo. Né? A pessoa, ela é culpada? Sim, mas ela não deveria nem estar dirigindo aquele veículo, mas talvez por algum motivo ela resolveu fazer, mas ela não tem o conhecimento, às vezes, das leis de trânsito, né? Ela sequer está habilitada. E ao passo que se pega um de nós que é habilitado, que dirige todo dia, que conhece as leis de trânsito, e às vezes, por uma pressa, por um motivo ou outro, eu vou entrar aqui na contramão, que é só um pedacinho, e de repente você causa um problema, né, um acidente. Quer dizer, quem que é mais censurável? Quem que é mais culpado, né? Então é mais ou menos isso. Aqueles que conhecem e não vivenciam serão mais severamente punidos, mas punidos não que Deus vá punir nós, você não fez, então você está aqui recebendo o seu castigo. Não. É porque nós sabemos que quando nós infringimos as leis divinas,
A nossa própria consciência nos cobra e nós vamos pedir a Deus a oportunidade, né, de resgatar, de corrigir, né, esse erro que cometemos. Então, o Evangelho não é apenas uma filosofia admirável de vida, mas encerra as próprias leis da vida, às quais estamos subordinados, né? É preciso que estejamos atentos a isso. A Sinara falou aqui, porque aquele que conhece a Jesus, seu Evangelho, e persistir no erro, é porque ainda se compraz do mesmo consciente dele. Não há desculpa, aquele que não, o erro para eles é uma coisa natural. Exato, assim, a gente precisa realmente buscar vivenciar aquilo que estamos estudando, aquilo que estamos vivendo, né? A Elma diz aqui, me lembro que rezava em latim, não lembro de estar de costas, mas eu pequena questionava por que eu tinha que estar ali, né? Por que eu estava ali, se eu não entendia nada, exatamente. A Teresa diz, muitos por falta de conhecimento mesmo, o Evangelho nem faziam ideia de buscar outras coisas além das materiais. Exato, mas assim, você vê que tudo vai evoluindo, né? E hoje, como dissemos ali um pouco atrás, o Evangelho, os ensinamentos do Cristo estão à disposição de todos, inclusive letrados e iletrados, crentes ou incrédulos, cristão ou não, né? Está disponível para todos, basta que busquemos. E aí, o conhecimento espírita proporciona a nós mais responsabilidades, com base no que o Aristeu leu? Sim, contudo, maiores alegrias também, se bem praticado. Então, a gente vai ver um pouco mais adiante, no outro tópico, a gente vai ver muito isso que... bom, vou deixar para chegar ali. Para finalizar essa parte, a gente diria assim, que aos espíritas, claro que o nosso conhecimento ele nos possibilita melhorarmos mais rapidamente, evoluirmos mais rapidamente, né? Então, aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado, porque é natural, né? Se nós nos esforçamos, se nós buscamos fazer o correto, é natural que a nossa vida se melhore. E é nesse sentido que vem o próximo tópico da instrução dos Espíritos, que vai nos falar, dar-se-á àquele que tem. Então, aqui nós poderíamos finalizar mais uma vez, encerrar esse tópico, lembrando aquilo que eu disse no começo, de que muito se pedirá àquele que muito recebeu, sim, porque o que recebemos de Deus, os nossos talentos, seja no conhecimento, seja nos bens materiais, são oportunidades de auxiliarmos o nosso próximo, especialmente. Então, nós já vimos em inúmeras outras ocasiões de estudo, e hoje eu já até falei mais uma vez, que todos os ensinamentos do Cristo nos remetem à busca dessa aproximação, dessa vivência com o nosso próximo. Então, não há um outro caminho senão a vivência do Evangelho do Cristo e a aplicação desses conhecimentos através da lei de amor, através do convívio em família e em sociedade. Eu vou aproveitar um aspecto que você colocou. Tenho visto com bastante frequência nas mensagens do nosso irmão Divaldo Franco, quando o Dr. Bezerra de Menezes muitas vezes se manifesta e diz que nunca houve, como agora na Terra, tantas pequenas obras de amor. Então isso ele tem falado reiteradas vezes. E essas, é como se fossem pontinhos de luz, como se fossem vagalumes na escuridão. Embora, nas palavras dele, se dê muito ibope às notícias ruins, pesadas, de pandemia, de guerras e tantas outras que são reais, a gente entende, mas tem um exército de pessoas fazendo pequenas e importantes ações onde estão. Então, aos poucos a gente está vendo isso, amigo. E eu acho que eles não têm frisado isso à toa, porque também há uma mensagem do Cristo no Sermão Profético, né, dizendo que nesses tempos turbulentos da passagem, né, para a próxima etapa da Terra, o amor de muitos esfriaria. E graças a Deus a gente tem visto que as pessoas perseveram no bem, agindo.
Ou seja, colocando em prática o que recebeu de Deus. Exato. A senhora está dizendo aqui que ontem ela viu numa live, o palestrante disse que nos falta para a prática o Evangelho. Já tivemos Moisés, Jesus e agora o Consolador. O que nos falta? Exatamente, senhora. Nos falta ação, né? Às vezes a gente está aí precisando realmente arregaçar um pouquinho mais as mangas e trabalhar. Ontem eu estava lendo um livro que eu assino um clube do livro aqui da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, que é através das casas espíritas, né? E me chegou um livro, Histórias da Pandemia, os Espíritos Contaram, da médium Maria Elizabeth Barbieri, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então ela conta as histórias das pessoas e vamos dizer aqui, do lado material e os que desencarnam, como que, né, se seguiu do outro lado. Eu achei interessante essa questão do próximo. Ela conta a história de uma das histórias de uma senhora que foi infectada pelo Covid e que ela morava num morro lá, numa comunidade. E aí ela fala assim, o espírito, né, que está contando a história, fala que é impressionante ver o quanto essas pessoas que têm pouco, como eles conseguem se ajudar na falta, né, de todos ali, um pouquinho daqui e dali, e eles conseguem suprir as necessidades mais básicas, né? Então ele conta que essa senhora tinha 5 filhos, todos pequenos, e que ela precisava ficar isolada. E aí uma das líderes lá comunitária já chamou a vizinhança, ó, cada um pega um filho, cada um fica no seu barraco, na sua casa, e vamos ajudar. Então, ali eu fico olhando e falei, realmente, né, às vezes nós não conhecemos, às vezes, essa realidade, mas isso vem nos fortalecer realmente aquilo que a gente sempre fala, que não é preciso ser rico, né, para ajudar ao próximo, é preciso ter bom ânimo, ter vontade, porque à medida que nós nos colocamos à disposição, não vamos ajudar, a gente recebe forças que a gente nem imagina que teríamos, né? E às vezes a gente até se assusta, fala, nossa, como que está dando tão certo? Porque realmente a gente está fazendo aquilo que deveria ser a nossa obrigação, deveria ser e que um dia será a coisa mais comum, né? O dia que realmente nós estivermos mais evoluídos. Sigamos então, meu irmão. Sigamos, amigo. Então nós passaremos à instrução dos espíritos, do item 13, dar-se-á àquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Tende, na verdade é uma observação, né? Tende muito cuidado com o que ouvis, porque usarão para convosco da mesma medida com que houverdes medido os outros, e ainda se vos acrescentará, pois dar-se-á ao que já tem, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. O mesmo texto em Marcos agora, né? Uhum. Deixa eu ler então o item 15, amigo, e aí você já comenta, porque na verdade essas são as duas colocações do Evangelho, né? Verdade. Então Kardec, isso. Item 15. Dá-se ao que já tem e tira-se do que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que muitas vezes vos hão parecido paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu apenas porque tentou tornar-se digno,
e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Sustentados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um ímã que atrai a si o que é progressivamente melhor. As graças abundantes que vos fazem fortes para subir a montanha santa, em cujo cume está o repouso após a labuta. Tira-se do que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebeu. É o próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Você quer comentar um pouco para não ficar muito extenso? Acho que sim, Ares. Podemos... Não, pode ler, Ares. É mais um... Então tá bom. Isso. Só. Então, finalizando. Uhum. Aquele que não cultiva o campo que seu pai ganhou com o trabalho e lhe deixou como herança, o vê cobrir-se de ervas e parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se por falta de cuidado deixou que murchassem as sementes destinadas a produzir nesse campo, deve-se acusar seu pai por elas nada terem produzido? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe havia preparado, de criticar suas doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, e então, arrependido e operoso, ponha-se à obra com coragem. Cultive o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre-o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja escolhido por boa, dentre as más. Regue-o com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Então, ele vos verá os seus esforços serem coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a discórdia, semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o evangelho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Legal. Ares, e amigos que estão aí conosco. Esta pequena colocação, pequena não, né? Pequena não, como dizer, dar-se àquele que tem. Interessante, eu fiz umas anotações aqui, vou ler para a gente. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Então, Jesus disse isso em Mateus, capítulo 13, versículo 12. Exatamente, Tereza, maravilhosa essa passagem. Exato. Nós vamos observar melhor isso, a Tereza está dizendo, a observação de que não é Deus quem tira, é perfeita. Exatamente. Se nós analisarmos esta afirmativa sem a profundidade necessária, nós poderíamos nos questionar, onde está, então, a justiça divina, né? Dando mais àquele que já tem e tirando do que não tem, né? Então, a gente, se ficarmos na superficialidade, nós vamos falar, poxa, né? Que Deus justo é esse, né? Então, o estudo dessa mensagem de Jesus precisa ter uma interpretação mais cuidadosa, caso contrário,
os seus ensinos poderão contrariar a bondade e a misericórdia divina. Então, nós não podemos nunca levar, né, os ensinamentos, o que está escrito, ao pé da letra. Precisamos interpretar e talvez voltar mais uma vez para compreendermos. Mas o que nos coloca ali de uma forma muito perfeita é que a vida retorna, né, retorna de acordo com o que cada um oferece. Então, pela lei de causa e efeito, recebemos a todo instante respostas, né, em consonância com as construções do presente e do passado. Não como privilégio, né, mas por merecimento do que já tem. Então, para ter paz é necessário que o ser se disponha a construí-la. Ter a paz quem consegue pacificar o seu íntimo, vencer os seus impulsos inferiores, disciplinar os seus pensamentos, né, harmonizar os sentimentos. Ou seja, poderíamos dizer que dar-se a paz a todo aquele que já tem a consciência tranquila. E apesar dos conflitos e dramas externos do seu mundo íntimo, o seu mundo íntimo não se altera. Então, a saúde... Quer falar alguma coisa, Maninho? Não, é que você me faz rir, porque eu vou ouvindo aqui, lembrando das coisas, né? Que legal. Eu ouvi uma palestra que adorei. É exatamente o contrário, que uma pessoa dizia assim, perdi a paciência. Aí a pessoa disse, nunca teve? Nunca teve. Então, às vezes, na verdade, assim, embora é um sentido bastante figurado, eu me lembro de pessoas que às vezes eu vou usar a palavra assustam, no melhor dos sentidos. Eu me lembro, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o exemplo de Divaldo Franco, que adotou mais de 600 filhos, mas eu me lembro de uma pessoa que foi lá no programa do Luciano Huck, lá para conquistar uma ajuda para sua casa, para o seu carro, porque ela tinha, acho que, 45 filhos adotados. E isso chama muita atenção, a gente diz assim, como é que uma pessoa em sã consciência ela já tinha uns 4 filhos e adotou mais 40, né? Exatamente por isso, porque ela não começou de agora. Então, aquele que já tem amor suficiente será carregado de muito mais. E, às vezes, produz tanto que a gente fica achando que ele é um super-homem. Na verdade, é a gente que precisa de um pouco mais de ânimo e começar também o nosso trabalho, né? Porque todos nós temos essa capacidade. Exato. A Sinara está dizendo aí que caberia a palavra dos talentos, com certeza. Pensei nisso também. Um outro exemplo também seria, por exemplo, a nossa saúde física e espiritual. É o ganho de quem exercita o autocontrole para limitar os desejos inferiores. Aquele que busca viver com simplicidade, cuida do seu corpo, cuida da alma, né? A quem culpar, né, senão a nós mesmos pelos excessos que cometemos? Para quem menospreza a oportunidade de trabalho e por isso pede um emprego, como nos diz o Evangelho, não poderá acusar a má sorte, ou seu empregador, ou a providência divina. Então, aquele que se qualifica e se dispõe a praticar o bem, ganhará cada vez mais oportunidade de aprender e de fazer o bem. Então, quanto mais nós nos preparamos, quanto mais nós... e às vezes a gente... Outro dia a Jane até comentou que, onde que ela leu ou ouviu, que a recompensa por um bom trabalho é mais trabalho. Mais trabalho. Assim. Então aqui já está digno isso. De confiança, né, amigo? Exato. Então, aquele que se qualifica e se dispõe a praticar o bem, ganhará cada vez mais oportunidade de aprender e de fazer o bem. Por outro lado, aquele que desperdiça o seu tempo, os recursos, não usa os seus talentos, né? Aqui, como falamos da parábola dos talentos outro dia, não usa esses talentos para a sua evolução em benefício comum, ser-lhe-á tirado as oportunidades de fazer o bem. Poderá perder os recursos mal utilizados, o tempo e até mesmo a encarnação. E a gente sabe que isso é possível, né? A pessoa, às vezes, está ali vivendo de forma tal que não está sendo útil, né? Não está aproveitando as oportunidades, enfim. Então, quando o Cristo disse ali, tira-se ao que não tem ou tem pouco, nós precisamos tomar, como o próprio texto diz, tomar isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja
dignado de fazer. Amigo, Homens... eu vou aproveitar novamente o que você coloca para lembrar que a necessidade do mundo, ela continua gritando. Então, por exemplo, se eu sou o portador de um recurso e eu não disponibilizo ajudar a quem quer que seja, aqueles a quem eu deveria auxiliar continuam necessitados. O que Deus faz? Vai atender aqueles que mais precisam. Me lembro que nós comentamos há alguns meses de um caso durante a pandemia, de um professor de cursinho universitário que deu a oportunidade de um jovem frequentar em condições de pagar ali o seu curso universitário. Esse jovem tinha o sonho de fazer medicina e salvou esse professor durante a pandemia. Foi o médico que esteve do lado ali. E ele disse, jamais imaginaria que aquele jovem que tinha o sonho de fazer uma universidade e não tinha dinheiro para pagar o cursinho, que quando eu possibilitei, ele viesse salvar a minha vida anos mais tarde. Então, o que a gente diz é isso. Feliz daquele que já tem essa maturidade, né, irmão? E que se coloca e trabalha. Eu vejo uma continuidade da parábola dos talentos. Dos talentos, ela diz que todos nós temos capacidade. Aqui, ela mostra que nós somos também chamados a produzir frutos com os talentos que temos. Não dá, porque senão enferruja. Exato, muito bem colocado, Aris. Então, a gente precisa, complementando mais um pouquinho, nós precisamos não ser, como diz o Evangelho ali no início, né, quando fala que vai escutar e não ver e não vai enxergar, enfim, nós precisamos, então, não ser cegos e surdos, nós precisamos abrir a nossa inteligência e os nossos corações, e o que eu sempre digo, sempre disse isso algumas vezes e volto a repetir, que o nosso grande desafio é começar a enxergar as coisas pelo nosso espírito, né? Acho que esse é um grande desafio para nós começarmos a pensar e a observar mais como espíritos, né? Exato. Porque nós não somos um corpo que tem um espírito, é um espírito que tem um corpo, que vai estar aqui momentaneamente, né? Então nós precisamos começar a ouvir mais, a ver mais pelo nosso espírito, né? Ouvir pela nossa alma e não interpretar de modo tão grosseiramente injusta, às vezes, as palavras daquele que só fez resplandecer aos nossos olhos a justiça do Senhor. Então, reforçando mais uma vez o que você leu, não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito, ou seja, somos nós, que por pródigo e descuidado não sabe conservar o que tem que aumentar, o que tem e aumentar, né? Fecundando, né? Como lemos no Evangelho, o óvulo que lhe caiu no coração. Deus a tudo vê e a tudo sustenta. Deus é fonte de bondade, de misericórdia, de perdão. Ele não pode ser responsabilizado pelas misérias humanas, frutos da nossa imprevidência, da nossa insensatez, do nosso destempero, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, devido ainda a sermos criaturas imperfeitas. Então, por isso, Jesus talvez nos recomende, né, que perseveremos no bem. Né? Quando ele disse, e no mundo tereis aflições, né? Mas ele nos incentiva, né, a perseverarmos, né? Mas tem de bom ânimo, ele diz, né? Eu venci o mundo. Então, quanto mais disciplina, quanto mais esforços e renúncia em prol da obra da nossa regeneração, aquilo que dissemos sempre, o desafio é conosco, é comigo, eu preciso ser melhor a cada dia, né? Então, quanto mais nós esforçarmos em prol da nossa regeneração, maiores serão os nossos ganhos. Ganhos de paz, ganho de saúde, ganho de prosperidade, aumentando as oportunidades e os recursos a serem empregados nessa missão. Então, não se trata aqui de barganharmos com Deus, é uma situação de justiça mesmo, né? Porque se eu estou me esforçando, se eu estou me dedicando, se eu estou buscando ser realmente, e estou sendo uma pessoa do bem, é natural que o mundo me devolva aquilo que eu estou emanando para o mundo, né? Agora, se eu estou aí na ociosidade, como diz Emmanuel, na preguiça rançosa, e estou adiando para amanhã e adiando, claro que assim, a gente tem algumas coisas que a gente realmente ainda
É natural que a gente não consiga transformar-se mais, né, do dia para a noite, mas é importante a nossa perseverança. A E Teresa diz, ainda os olhos tem. foram... Sim, Hugo. Não, não, pode ir, pode continuar, amigo. A Teresa fala, os olhos foram dados a todos, nós devemos procurar o oftalmo, as lentes, os óculos para enxergar. Exatamente, Teresa, muito bem colocado. Isso, Não e aí basta ter olhos, isso que eu ia te falar. E aí, com os óculos na mão, vá para o trabalho. vá para o trabalho. Então, aqui, meus irmãos, a gente vê exatamente que nós não temos o direito, nós não temos, não deveríamos sequer reclamar de qualquer coisa que seja. Porque quando eu falo que nós precisaríamos começar a pensar mais da ótica espiritual, a gente percebe, por exemplo, onde nós enxergamos, às vezes, a gente olha, às vezes, uma família, por exemplo, uma mãe ali sozinha com 5, 6 filhos, mas se nós pensarmos do ponto de vista espiritual, nós sabemos que nós ainda estamos aqui reencarnando para resgatar situações e analisemos a história da humanidade, quantas atrocidades, quantas coisas cometemos ao longo da vida, e às vezes aquilo que nós olhamos, ou aquilo que passamos, né? Às vezes algo nos acontece, a gente fica, né? E aí eu sempre lembro do Chico, quando ele contava, né, que certa vez alguém foi visitá-lo e a pessoa estava muito indignada que haviam roubado tudo da sua casa, que esse mundo está perdido, Chico. E aí Chico ouviu e aí virou para ele e falou, como é bom devolver, né, meu filho? Como é bom devolver. Ui, Então, é melhor não reclamar. verdade. Aqui a Sinara fala assim, na pandemia, com os centros fechados, materialmente, quantos irmãos entram em desespero por não poder estar lá? Não entenderam que doutrina espírita é para ir além das paredes das casas espíritas. Verdade, Sinara. Até outro dia eu escutei de uma dirigente espírita, ela dizendo assim, de uma casa espírita, ela dizendo, nossa, mas antigamente vinha tanta gente, agora, né, o centro está vazio e tal. Aí uma outra pessoa entrou na conversa e falou assim, é que depois da pandemia nós aprendemos a conviver com os nossos obsessores, então não tem mais por que estar vindo toda semana no centro, pedir um passe, não sei o quê. Então, você vê que até nisso, né, realmente parece uma brincadeira, mas até nisso nós tivemos que aprender realmente a nos equilibrar, porque existiam pessoas que se não fosse a casa espírita tomar um passe, parece que o mundo, né, não estaria no eixo, como diz assim. O Coronel Castro diz, a gente espera recompensa pelos bons feitos nessa vida, e ela é para a eternidade. Exato, aquilo que aqui fazemos vai nos acompanhar para sempre junto de nós, né? Mais alguma coisa, Maninho? Não, só lembrando, amigo, que esse movimento ele é duplo. Ele é para o exterior, para a nossa vida em sociedade, e ele é para dentro, para que a gente também possa se burilar interiormente. Então, se já é um grande desafio a gente sair do nosso comodismo e ir até quem precisa, para descobrir que isso traz uma grande alegria para a nossa alma, também vai ser maior a nossa alegria se fizermos bem esse exercício, no sentido de sermos mais tolerantes, de perdoar mais, de conviver melhor com as pessoas e conviver conosco também, porque a gente se cobra e se cobra bastante, né? Exatamente, Alice, com certeza. Vou ler aqui o próximo tópico, que é reconhece o cristão pelas suas obras. Nesse tópico aqui, a gente vai ver que o que realmente caracteriza o cristão, qual seria a nossa característica e o que verdadeiramente o torna reconhecido aos olhos de Deus. Né? O que nós devemos fazer para que Deus nos reconheça. E nisso também a gente vai ver qual o papel do cristianismo em nossas vidas. Vou ler um trechinho aqui, depois você finaliza, tá bom, meu irmão? Perfeito. Então, item 16, ele diz assim, aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio,
abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do mestre. Eis as palavras do mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? A árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore de vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como o fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se detém sob a sua sombra para procurar o fruto da esperança que lhe deve restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão, ele procura o fruto de vida na árvore de vida. As folhas caem secas, a mão do homem de tanto manejá-las queimou-as. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e a vereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a, tal como o Cristo vô-la deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não escolheis esses frutos para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Há assambarcadores do pão de vida, como os há frequentemente para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. E, depois, procurar aqueles que estão sedentos, conduzi-os sobre os ramos da árvore e dividir com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore de vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com boa abundância. Crede e orai. Simão Bordeaux, 1863. Falei que ia ler um pouco, acabei lendo tudo. Perfeito, amigo, perfeito. Eu vou aproveitar aqui só para dizer que esse raciocínio, na verdade, ele nem carece mais de explicações, porque ele fecha como a costurinha que você falou. Realmente é o amor fazendo com que todos nós saiamos dessa maneira muito, eu vou colocar,
quase que única que a gente faz do cristianismo. Temos ouvido, inclusive nas redes sociais, pessoas fazendo movimentos em que começam a colocar em dúvida a fé alheia, a fé de outras pessoas, porque muitas vezes houve sim uma má interpretação do que seja o cristianismo, pela presença da mão humana nesse processo. Então, muitas das vezes, exatamente, se a árvore não produziu bons frutos, né, porque não foi regada, não foi cultivada, não foi limpo o seu terreno, nós não devemos culpar o dono, né, a quem deu a semente, e assim ao agricultor que não fez o seu trabalho. Então, essa semana passada, eu tive a oportunidade de ver umas pessoas comentando assim, quase que fazendo uma piada da ingenuidade da fé de todos os nossos irmãos e nós também, porque a ideia que eles colocavam é: aquele que for raciocinar direito verá que Deus não existe, não há o bem, tudo que se fala é ilusão, e quando você acordar você vai ver que Deus não existe. Então, que dor, né? Que dor dentro dessa pessoa, mas ela só olha para a dor. Ela não faz também um movimento de buscar o tratamento para si, que é justamente olhar essas pessoas que, mesmo tendo tão pouco, como você falou, se solidarizam, se dão, se doam, né? No trabalho, no bom ânimo. E eu acho que nós temos visto, sim, de maneira bastante silenciosa, porém muito presentes, muitos escolhidos trabalhando no mundo. São professores, são médicos, são garis, né? São pessoas em todos os lugares. Porque quando uma pessoa estende uma mão amiga, ela está produzindo um fruto. Ali há uma sombra em que outras pessoas cansadas podem se assentar até ganhar suas forças e darem sequência no seu caminho. Então eu falei bastante já como agradecimento por essa oportunidade, porque eu acho que é um trabalho belíssimo que a espiritualidade faz, de ter a elegância de vir nos convidar. Cabe a nós aceitar o convite ou não. Exato. Olha, você falando ali, eu me lembrei de uma outra parte do livro que eu disse que eu estou lendo, e assim, o quanto a espiritualidade nos auxilia. Tem uma parte do livro que diz que nos hospitais, isso com certeza no mundo inteiro, equipes espirituais vêm durante o sono auxiliar os trabalhadores, os médicos, os enfermeiros, né? E aí ele fala que alguns profissionais, especificamente da região ali onde ele conta as histórias, da região sul, alguns profissionais estavam assim muito rebeldes, muito sem fé e desacreditados com tudo aquilo, né? Superlotação, aí a gente sabe, às vezes, a negligência por parte da administração pública, enfim. E aí eles falavam assim que durante o sono, os bons espíritos chegavam até essas pessoas para insuflar nelas energias positivas. Eles diziam assim, amanhã ela vai acordar acreditando um pouco mais, mas é preciso que ela alimente essa vontade, senão daqui a pouco ela mesma vai contrair o vírus, porque a gente sabe que é a questão do pensamento, né, da vibração, né? Então, assim, muito interessante que em tudo a gente tem o auxílio de Deus, e às vezes nos falta realmente prestar um pouquinho mais atenção. E para finalizar, então, eu gostaria de só lembrar aqui, né, que não basta a gente falar Senhor, Senhor, a gente precisa agir, né? Mais do que falar, a gente precisa agir. Medir aí o que estamos planejando e o que estamos fazendo. Não ficar só no planejamento, ir, né, para a ação, né? Porque a gente observa que o verdadeiro cristão, aquele que segue ao Cristo, ele é reconhecido por suas atitudes com relação ao próximo, pelas obras que pratica e pela sua vivência real dos ensinamentos do Cristo. É claro que nós não conseguimos ainda vivenciar todos os ensinamentos,
Mas é importante aqui pegar talvez aquela fala do Kardec quando diz que reconhece-se o verdadeiro espírita, né, pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Perfeito. Então, acho que isso poderia nos mostrar que isso é ser um verdadeiro cristão. É saber que, apesar de eu ser imperfeito, de eu ter ainda inúmeros defeitos, mas que eu já estou me esforçando. E sabendo o que eu preciso fazer, eu preciso só, como diz, arregaçar as mangas e buscar fazer aquilo que é necessário. Então, cada espírito, no livro ainda aquele Espírito da Verdade, diz que cada espírito se afirma bem ou mal, aproveitando as criações do Excelso Pai, para subir à luz, ou delas abusando, descer às trevas. Emmanuel nos fala isso. Então, nós poderíamos concluir, finalizando já, que diante de Deus só se tem méritos através das obras no bem, e não através de simples religiosidade. Então não adianta nada, né? Eu lembrei até semana passada daquela musiquinha, né? Não basta ter fé sem trabalho, né? Não basta só ler o Evangelho, vivência preciso é, né? Então, assim, eu vou ler de novo aqui. Diante de Deus, só se obtém méritos através de obras no bem, e não através da simples religiosidade. Muitas vezes, falsa ou de cunho exterior. É no cristianismo que se encontram todas as verdades, e não propriamente em alguma religião em particular. Então, aquilo que já falamos, os ensinamentos do Cristo, né, especialmente no que diz ao Novo Testamento, está disponível para todos nós, todas as religiões, até aqueles que não acreditam, basta buscar. Gente, obrigado a vocês, eu agradeço aí as mensagens, não consegui ler todas, mas assim, obrigado do fundo dos nossos corações. É tão bom a gente estar aqui nos fortalecendo, né? Como diz, amolando a nossa ferramenta para que a gente possa ter uma semana de trabalho, uma semana onde a gente possa aproveitar as oportunidades. O Coronel Castro nos diz, aquela frase, não faço o mal, mas também não faço bem. Exato, não basta dizer que não faz o mal, né? A gente precisa fazer o bem. Porque quando eu não faço, eu não faço o mal, mas não existe o meio termo, né? Ou você está de um lado ou está do outro. Você precisa fazer o bem. Esse é o sentido de estarmos aqui reencarnados. Muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana muito abençoada. E na próxima semana começaremos o capítulo 19. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.